Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a todos que têm curtido, comentado, compartilhado os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa proteger, te dar uma boa noite de descanso e também uma excelente sexta-feira. Que Deus possa abençoar aí o nosso final de semana e que nós possamos ter aí um final de mês abençoado. Quero deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra aqui no livro do nosso irmão apóstolo João, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 13, que diz o texto assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Esse texto de Apocalipse, capítulo de número 3, verso 13, é um texto muito importante para nós cristãos, porque ele começa fazendo alguns questionamentos. E um desses questionamentos que o autor aqui está fazendo é: portanto, se você tem ouvidos para ouvir. Você tem ouvidos para ouvir. O autor aqui começa dizendo: você tem ouvidos para ouvir. E você tem dois: direito e esquerdo. Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ele não diz a igreja, ele diz as igrejas. Ele está falando num contexto geral. Agora, quando nós lemos esse texto de Apocalipse, nós nos deparamos com algo que não é normal, que não está normal, e que, acredito eu, jamais será normal. O que está acontecendo, pastor? Nós temos visto nos últimos dias as placas denominacionais tomando o lugar da igreja do Senhor, que na verdade somos nós. Meu querido, a palavra do Senhor, ela é muito clara. O apóstolo Paulo dizendo aos coríntios que nós somos a morada do Deus vivo, santuário do Altíssimo, morada de Deus. Ele não só afirma que eu e você é a morada do Altíssimo, a casa de Deus, como ele nos faz uma ameaça dentro desse texto dizendo: não destrua o santuário de Deus, que sois vós, porque se vós destruir, Deus o destruirá você também. E hoje o que nós temos visto por aí é uma gama de religiosos defendendo placas e não o reino. Quando nós falamos de placa, nós estamos falando daquilo que é constituição humana. Muitas pessoas hoje eu tenho visto dizer: o reino dos céus hoje está dividido. Não, o reino do céu não está dividido. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Por mais que me doa dizer isso, e pode ter certeza que me dói, não é Deus e nem o diabo que está causando divisão no reino. São as placas de denominações. Placas essas que proíbem você de frequentar a igreja do vizinho, de visitar a igreja do vizinho, de sentar para participar de um culto de gratidão a Deus com o vizinho, de dar paz do Senhor para o vizinho, porque na verdade, no fundo, a única preocupação deles é defender o seu curral de eleitores e o seu rebanho de gado que tem aí sustentado as suas fazendas. Porque é isso que virou. Os templos religiosos virou uma verdadeira fazenda, aonde quanto mais você tem, mais você arrecada. Agora, para onde está indo e com que se está gastando é que é o problema. Mas o texto aqui me chama a atenção porque ele fala isso. O Espírito diz às igrejas. Igreja que somos nós. Eu tenho dito aqui que igreja que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Aquilo ali é o templo religioso. O templo religioso depende do Sandoval, do João, do Jaquim, do Pedro, do André para sobreviver. Mas o Sandoval, o João, o Pedro, o André, o Joaquim não depende do templo para sobreviver. Se nós não pagarmos as contas daquele espaço, ele não funciona. Ele depende de nós, nós não dependemos dele.
Porque hoje eu não preciso ir lá para ter um encontro com Deus. Eu posso encontrar Deus em qualquer lugar que eu estiver. E foi o próprio Jesus que disse isso. Agora, se tem algum doutor que quer bater de frente com o que Jesus disse, aí já é problema seu. Mas a Bíblia diz claramente isso. Que nós temos a condição de ter o encontro com Deus aonde nós estiver. A dona de casa pode estar fazendo almoço e sentir a presença de Deus. Lavando roupa e sentir a presença de Deus. Lavando o banheiro e sentindo a presença de Deus. Pode estar dormindo e acordar falando em língua e sentindo a presença de Deus. Você não precisa daquilo lá. Você vai lá para congregar, para ter comunhão uns com os outros. Para conviver uns com os outros. Mas nós não precisamos daquilo lá para ser salvo. Nós precisamos entender que Deus salva através da igreja e não por meio da igreja. Quando eu prego que eu sou salvo por meio do templo da igreja, do religioso, eu estou afirmando que para Jesus salvar ele precisa do templo. E no lugar que não tiver templo, como é que o povo vai fazer para ser salvo? Então eu sou salvo pela igreja e não por meio da igreja. Agora existe a igreja ativa e a igreja inativa. Ativa é aquela que vive os princípios de Deus. Inativa é aquela que não vive, mas todos nós somos igreja. É isso que você precisa entender. Que Deus possa lhe abençoar, querendo Deus. Amanhã estamos aqui de volta. Fique na paz, um bom descanso, uma boa noite. E fique todos com Deus, em nome de Jesus.